Eu me lembro com nitidez daquele momento que marcou minha vida de forma definitiva. Estava em casa, num fim de tarde qualquer, mergulhado em pensamentos, questionando tudo aquilo que eu acreditava saber sobre a mente, sobre o tempo, sobre mim mesmo. Já havia estudado física quântica, neurociência, comportamento humano, mas mesmo com todo esse conhecimento, algo ainda faltava. Eu sentia que existia uma chave, uma frequência específica capaz de destravar algo maior dentro de mim. Então, fechei os olhos e apenas ouvi. Um simples áudio. Uma sequência de palavras que à primeira vista pareciam comuns, mas o que aconteceu dentro de mim foi tudo, menos comum. Em apenas 1 minuto, uma vibração tomou conta do meu corpo. Minha mente desacelerou. Meus pensamentos perderam o peso que carregavam, e um novo campo de consciência se abriu. Naquele instante, minha realidade interna foi realinhada. Eu senti isso, e foi ali que compreendi. O que você escuta, você absorve. O que você absorve, você vibra. E o que você vibra, você atrai. A mudança começa na escuta, e quando ela é intencional e consciente, pode ser instantânea. Quando você escuta certas palavras carregadas de intenção, seu cérebro não apenas registra sons, ele reage biologicamente. Palavras têm frequência, têm vibração, e seu sistema nervoso é sensível a isso. Assim, que você ouve algo que carrega uma mensagem emocional poderosa, o seu cérebro começa a liberar neurotransmissores como dopamina, serotonina e até ocitocina. Essas substâncias não são só sentimentos bons. Elas reescrevem suas conexões sinápticas, atualizam sua percepção e mudam o seu estado de ser. E é exatamente isso que aconteceu comigo naquele minuto. Eu entrei em coerência. A mente e o corpo pararam de lutar e começaram a vibrar na mesma frequência. É como se uma nova ordem fosse instalada. E isso não foi coincidência. Foi neurociência. As palavras certas, quando absorvidas com presença, atuam como comandos para o subconsciente. E o subconsciente, ao receber esses comandos de maneira repetida e emocionalmente envolvente, começa a criar uma nova identidade em você. Uma identidade que não vive mais em reação, mas em criação. Tudo o que existe, absolutamente tudo, está conectado por um campo invisível de energia e informação. A ciência chama isso de campo quântico. Eu prefiro chamá-lo de campo de possibilidades infinitas. Esse campo não responde ao que você deseja, nem ao que você finge ser. Ele responde unicamente à frequência que você está emitindo a partir do seu estado interno. Em outras palavras, você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. E esse você é definido pela soma das emoções que você sente, dos pensamentos que você repete e da energia que você vibra. Quando você ouve algo que altera sua vibração interna, como aquelas palavras que eu ouvi, o campo começa a reagir de imediato. Não há atraso. Você muda por dentro, e a realidade lá fora começa a se reconfigurar. É por isso que muitas pessoas manifestam sinais rápidos após momentos de profunda conexão interior. Elas não estão forçando o universo. Elas estão simplesmente emitindo uma nova assinatura energética. E o campo, que é sempre neutro, responde com exatidão. Ele espelha aquilo que você vibra. Esse é o segredo. Você se alinha internamente, e o externo acompanha. Durante anos eu acreditei que poderia mudar minha vida apenas pensando diferente. Lia frases positivas, mentalizava resultados, me forçava a ter pensamentos bons. Mas a verdade é que o pensamento isolado não tem poder real sem uma emoção coerente que o sustente. Você pode repetir mentalmente, eu sou abundante o dia inteiro, mas se no fundo do seu corpo você ainda sente escassez, medo ou dúvida, o que o campo quântico vai responder é essa emoção vibracional, não a frase da sua mente. O erro que muitos cometem é achar que mudar a mente é só uma questão de repetir frases. Não é. A mente verdadeira está no corpo. É ele que guarda os hábitos, os traumas, os programas inconscientes.
E o corpo só muda quando sente. Por isso, aquela experiência de ouvir uma mensagem por 1 minuto foi tão poderosa para mim. Ela não mudou meu pensamento. Ela mudou minha vibração. Foi como se meu corpo dissesse: agora eu entendi o que a mente quer. E foi nesse alinhamento entre o que penso, o que sinto e o que vibro que tudo começou a mudar. Não é sobre pensar positivo. É sobre viver em coerência. A maioria das pessoas acredita que o universo entende palavras. Mas o universo, esse campo inteligente e responsivo de energia, não entende o que você diz com a boca, entende o que você vibra com o coração. Palavras sem emoção são só sons. Emoções sem consciência são só reações. Mas, quando você junta os dois, palavras carregadas de emoção e intenção clara, você se conecta com a linguagem real do universo, a vibração. Toda vibração é uma frequência, e toda frequência emite um sinal. Quando você ouve algo que te toca profundamente, esse som gera uma reação interna, e essa reação é o sinal que você envia ao campo. Se esse sinal for coerente, se estiver alinhado com aquilo que você deseja viver, o universo começa a conspirar a seu favor, porque ele não tem escolha. Ele é um espelho perfeito da sua vibração dominante. E foi isso que eu entendi naquele minuto decisivo. O que eu escutava, eu sentia. O que eu sentia, eu vibrava. E o que eu vibrava, se tornava minha realidade. Essa é a base de tudo. Se você deseja mudar sua vida, não basta pensar diferente. É preciso vibrar diferente. E isso começa pela escuta consciente e emocional. Existe uma diferença imensa entre ouvir por ouvir e ouvir com intenção. O que eu experimentei naquele minuto não foi um som qualquer entrando nos meus ouvidos. Foi uma escuta ativa, presente, emocionalmente aberta. Eu escolhi ouvir com o coração. E isso mudou tudo. Quando você escuta com intenção, você está dizendo ao universo: estou pronto para receber. É como se você abrisse um canal, direto entre o seu campo energético e a inteligência do todo. Naquele instante, a mensagem que ouvi não era apenas uma informação, era uma ativação. Algo foi despertado dentro de mim porque eu estava receptivo, vulnerável e comprometido com a mudança. E é por isso que tantas pessoas escutam os mesmos áudios, os mesmos ensinamentos, e têm resultados diferentes. Não é sobre o conteúdo em si, é sobre a intenção com que você recebe. Se você escutar por escutar, nada acontece. Mas se você escutar como se sua vida dependesse disso, algo se move. A informação se transforma em energia, a energia em vibração, e a vibração em nova realidade. Escutar com intenção é uma forma poderosa de dizer ao universo: eu já sou isso que desejo me tornar. Por muito tempo, a mente tenta convencer o corpo de que algo mudou. Mas o corpo, condicionado por anos de experiências passadas, continua, respondendo com os mesmos sentimentos antigos. E é aí que nasce o conflito interno. Você pensa em abundância, mas sente medo. Você afirma amor, mas vibra rejeição. E o universo, que responde ao corpo, e não às palavras da mente, continua te dando mais do mesmo. A verdadeira mudança começa quando o corpo acredita no que a mente está dizendo. E isso não acontece por lógica, acontece por repetição emocional. Quando você escuta uma afirmação com tanta presença, tantas vezes, que ela começa a gerar um novo sentimento em você, o corpo começa a aceitar como verdade. E a partir daí, ele deixa de resistir. Ele se entrega. Foi isso que senti naquele minuto de escuta profunda. Minha mente já sabia a verdade. Mas quando meu corpo começou a sentir aquela verdade como real, tudo mudou. Porque é o corpo que armazena os hábitos. É o corpo que manifesta a realidade. Quando mente e corpo estão em conflito, nada acontece. Mas quando estão em coerência, o impossível se torna inevitável. É aí que o campo responde. É aí que o milagre se manifesta. Talvez o maior erro que as pessoas cometem na jornada de transformação é esperar que algo mude no futuro. Elas dizem:
Um dia eu vou me curar. Um dia eu serei próspero. Um dia eu terei paz. Mas esse um dia nunca chega, porque a única realidade que existe é o agora. O subconsciente não entende o tempo linear. Ele só conhece o presente. E tudo o que você sente agora, ele aceita como verdade. É por isso que a reprogramação mental só acontece quando você assume o novo estado no momento presente. Não quando algo mudar lá fora. Não quando a cura chegar. Mas quando você vibra como se já estivesse curado. Como se já fosse próspero. Como se já estivesse em paz. Quando eu escutei aquela mensagem por 1 minuto, foi exatamente isso que aconteceu. Eu entrei em um estado de presença tão profundo que meu corpo acreditou que a mudança já havia ocorrido. E o resultado foi imediato, porque o universo não responde ao que você quer no futuro, ele responde ao que você vive agora. A chave é simples, mas poderosa. Você não espera sentir para mudar. Você muda para começar a sentir. E é nesse estado de ser, presente, coerente e vibracional, que a nova realidade começa a ser construída ao seu redor. A dúvida é o ruído da mente condicionada. Ela surge toda vez que você tenta imaginar algo novo com base nas limitações do passado. Será que vai funcionar? E se não der certo? E se for só mais uma tentativa frustrada? Essas perguntas não vêm da sua consciência elevada. Elas vêm do seu corpo habituado a sobreviver, não a criar. Mas quando você escuta com presença, com entrega, com verdadeira abertura, a dúvida começa a perder força. Não porque você luta contra ela, mas porque você a silencia com a fé. E a fé, ao contrário do que muitos pensam, não é acreditar sem ver, é sentir antes que aconteça. Naquele minuto em que ouvi aquela mensagem, eu não precisei me convencer de nada. Eu apenas senti. E nesse sentir, um espaço se abriu dentro de mim. Um espaço onde a dúvida não tinha mais lugar. A fé não grita. Ela sussurra. E esse sussurro só pode ser escutado no silêncio interior. Por isso a escuta verdadeira transforma. Porque ela não alimenta a mente analítica. Ela ativa a alma. E quando a alma desperta, você não precisa mais de provas externas. Você se torna a prova viva de que algo novo já começou dentro de você. O universo não responde à sua mente lógica. Ele responde ao seu corpo energético. Quando você está em coerência, mente, coração e corpo, vibrando a mesma intenção, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a receber sinais. E esses sinais não são coincidências. São confirmações vibracionais de que você mudou sua frequência. Um encontro inesperado, uma ideia súbita, uma solução que aparece do nada. Uma porta que se abre sem esforço. Esses não são acasos. São respostas. Quando o corpo entra em coerência com o novo estado, ele se torna um ímã de realidades compatíveis. E o mais impressionante é que isso começa de forma sutil, mas cresce rapidamente. Eu me lembro que após aquele minuto de escuta profunda, passei o dia inteiro com uma sensação diferente. Meu corpo estava leve, meus pensamentos estavam claros, meu humor estava estável. E naquela mesma semana, recebi uma proposta que parecia impossível até então. Coincidência? Não. Era o campo respondendo à nova vibração que meu corpo passou a emitir. A coerência interna cria sincronicidade externa. E quando você percebe isso acontecendo, não resta mais dúvida. Você não está à mercê da sorte. Você está no controle vibracional da sua realidade. Durante muito tempo, acreditamos que para mudar algo em nós era preciso anos de prática, repetições intermináveis, esforço contínuo. Mas a verdade é que a transformação não depende de quantidade de tempo, depende da qualidade da presença. Um único instante de conexão verdadeira pode mudar toda a sua vida. Eu sou prova disso. Foram 60 segundos, 1 minuto de escuta profunda, de abertura sincera, de entrega real. Não foi o tempo.
Foi a verdade daquele momento. Foi a emoção envolvida. Foi a vibração gerada naquele estado. Porque quando você está 100% presente, seu campo energético se expande e a informação que entra atinge níveis mais profundos da sua consciência. É como se você estivesse dizendo ao universo: estou pronto. E ele responde: então, aqui está. O tempo linear perde o sentido quando você acessa o agora com verdade. Não é sobre repetir frases por meses. É sobre sentir uma vez, com tanta intensidade que o seu corpo não consegue mais negar. Você não precisa de horas. Você precisa de um instante. Mas esse instante precisa ser real. E quando é, você não volta mais a ser o mesmo. Existe algo poderoso que poucos compreendem. Aquilo que você deseja já existe. Já está vibrando em alguma dimensão. Já está presente no campo. Não é uma questão de criar do zero, mas de acessar o que já está disponível. E o que determina esse acesso não é esforço, nem merecimento, nem tempo. É vibração. A vibração certa funciona como uma senha energética. Quando você entra nela, o que estava bloqueado se revela. As portas que pareciam fechadas se abrem. As respostas que pareciam distantes se aproximam. Porque você finalmente sintoniza com o que já é seu. Aquela experiência de 1 minuto me provou isso. Eu não criei nada de novo. Eu apenas mudei minha frequência. E o que estava invisível se tornou visível. O que estava esperando por mim me encontrou. O campo não está testando você. Ele está respondendo com precisão. E quando você vibra de maneira coerente, firme e verdadeira, o que você procura começa a te procurar também. Não porque você implorou, mas porque agora você é compatível. Tudo já está aí, só esperando sua vibração certa para se manifestar. Posso seguir com o bloco 13. Não é o que você ouve, é o que você sente. Você pode ouvir 1000 frases poderosas, assistir centenas de vídeos, repetir afirmações todos os dias, e ainda assim não mudar. Porque a transformação não acontece pelo conteúdo em si, mas pela energia que ele ativa dentro de você. O som entra pelos ouvidos, mas a vibração entra pelo coração. E é aí que mora a verdadeira reprogramação. A pergunta não é o que eu ouvi, mas o que eu senti ao ouvir isso. Porque é esse sentimento que o corpo registra. É essa emoção que se torna sua assinatura vibracional. A frase que eu ouvi naquele minuto não era mágica, mas a forma como ela ressoou em mim, como ela me tocou, como ela me fez sentir diferente. Isso sim foi mágico. Aquilo ativou uma nova percepção de mim mesmo. E foi a emoção provocada pela escuta que transformou o instante em reprogramação. É por isso que eu digo: não subestime o que você sente. Porque o universo não responde ao que você entendeu, ele responde ao que você vibrou. E se você ouve com presença, com intenção, com o coração aberto, aquilo que era só som vira portal, e o que era só frase vira transformação. A verdadeira mudança não vem de fora para dentro. Ela nasce no silêncio da escuta interior. No momento em que você ouve algo, e em vez de apenas entender com a mente, você acolhe com o coração. Um novo eu começa a nascer. Não um personagem melhorado, mas uma nova consciência, uma nova vibração, uma nova identidade. Eu experimentei isso em 1 minuto. 1 minuto de presença, de entrega, de emoção pura. E naquele instante, não era mais o mesmo Joe. Algo dentro de mim havia sido dissolvido. E algo novo, mais leve, mais conectado, mais autêntico, emergiu. Porque quando você escuta com o coração, você sai do controle e entra no fluxo. Você deixa de tentar entender tudo e começa a sentir a verdade que sempre esteve ali. A escuta vira portal, a emoção vira motor, e o campo, que sempre responde ao seu estado interior, começa a reorganizar tudo ao seu redor. Aquele minuto foi o nascimento de um novo eu. E se você permitir este momento agora,
Pode ser o nascimento de um novo você. Depois que a escuta verdadeira acontece, algo curioso se manifesta. O silêncio dentro de você se torna mais forte que os pensamentos. Não é um silêncio vazio. É um silêncio cheio de presença. Um espaço interno onde a mente não precisa mais dominar, porque o coração assumiu o comando. E nesse estado você começa a ouvir coisas que nunca tinham sido ditas antes. Intuições, insights, clareza. O ruído mental perde a força e a sabedoria interior emerge. Foi isso que aconteceu comigo. Após aquele minuto de transformação, não vieram mais palavras. Veio paz. Veio um reconhecimento silencioso de que algo novo havia começado. O silêncio, naquele momento, não era a ausência de som. Era a presença total do agora. E quando você aprende a permanecer nesse estado, você entende que a transformação verdadeira não acontece quando você grita ao universo, mas quando você ouve a resposta que só o silêncio pode revelar. O maior segredo da manifestação não é desejar, é viver como se já fosse real. O universo não responde a palavras vazias nem a vontades ansiosas. Ele responde ao estado de ser. Quando você começa a agir, sentir e pensar como se a transformação já tivesse acontecido, você se torna compatível com a realidade que deseja. Foi isso que entendi naquele momento de escuta profunda. Se eu quero uma nova vida, preciso me tornar alguém novo. Agora, sem esperar que algo mude lá fora, porque é o meu estado interior que dá o comando. Quando você vibra como quem já recebeu, como quem já é, como quem já vive, o universo não tem escolha a não ser espelhar isso. E os sinais vêm. As oportunidades chegam. As pessoas certas aparecem. Não por mágica, mas por alinhamento. Você não persegue o que deseja. Você se alinha com isso. E quando está alinhado, tudo flui. O mundo externo se curva ao seu estado vibracional interno. Mudar de vida não é sobre consertar quem você é. É sobre acessar quem você já é, mas ainda não expressou. Dentro de você existe uma versão mais elevada, mais alinhada, mais abundante. Essa identidade futura já está no campo, esperando que você se conecte com ela. E essa conexão começa no instante em que você escuta de verdade. Porque escutar com presença é mais do que absorver palavras. É permitir que uma nova vibração entre e te reorganize por dentro. Quando você ouve algo que ativa sua consciência, é como se abrisse uma janela para o seu eu do futuro. E nesse momento, você pode escolher continuar sendo quem sempre foi, ou assumir agora a frequência de quem está destinado a ser. A verdadeira escuta não só te transforma, ela te revela. Te conecta com a versão mais autêntica e poderosa de si mesmo. E a partir daí, não há mais volta. Porque quando você toca essa identidade, tudo o que é menor do que isso perde sentido. E o campo começa a conspirar para que o seu externo reflita essa nova verdade interna. Você pode passar anos tentando mudar por fora e continuar preso por dentro. Pode repetir técnicas, estudar fórmulas, assistir a centenas de vídeos e ainda assim não sentir a diferença real. Porque a transformação não acontece por acúmulo de informação. Ela acontece no momento em que você decide vibrar diferente, nem que seja por um único minuto. Um minuto de conexão verdadeira, de entrega, de coerência. Um minuto onde sua mente se cala, seu coração se abre e seu corpo aceita. Foi isso que mudou tudo para mim, e é isso que pode mudar tudo para você. Esse minuto tem mais poder do que anos de repetição sem alma, porque esse minuto é real, e o campo não responde ao tempo, responde à verdade. E quando sua vibração vem da verdade mais profunda do seu ser, não importa quanto tempo passou. O que importa é que você finalmente se alinhou. E esse alinhamento, mesmo que por um instante, é capaz de reorganizar tudo. Porque um minuto em coerência vale mais que 1000 horas em resistência. E quando você sente isso, você entende que já começou. Existe um momento na jornada de cada ser humano
em que ele para de buscar fora e entende que tudo começa dentro. Você pode ouvir 1000 conselhos, seguir dezenas de mestres, estudar todos os métodos, mas nada vai acontecer até que você ative a mudança dentro de si. E isso não depende de lugar, nem de ninguém. Depende apenas da sua decisão de escutar com verdade, sentir com profundidade e vibrar como se já fosse. O que transforma não é a técnica, é a sua presença nela. O universo não busca quem tem mais conhecimento. Ele responde a quem está mais consciente. E quando você assume essa consciência, você se torna o ponto de ativação. Não é o áudio que muda você, é o que o áudio desperta. Não é o minuto que transforma, é a vibração que você decide sustentar durante ele. E se você sustentar essa vibração agora, neste momento, tudo ao seu redor começará a reagir. Porque você se tornou o epicentro da transformação. A partir daqui, tudo pode mudar. No fundo, escutar não é apenas uma ação passiva. É um ato criador. Quando você escuta com presença, você dá permissão para que uma nova frequência se manifeste. Você abre espaço para que o Criador, dentro de você, aquele que foi sufocado por dúvidas, medos e condicionamentos, finalmente desperte. Porque a criação não vem de fora, ela parte de dentro. E esse Criador desperta não com esforço, mas com escuta. Escuta da alma, escuta do agora. Escuta daquilo que ressoa com a verdade do seu ser. Quando você escuta profundamente, algo dentro de você lembra quem é. E esse lembrar é o início de tudo. Você deixa de ser vítima do acaso e passa a ser autor do seu destino. Escutar é mais do que receber. É gerar. Gerar energia. Gerar presença. Gerar realidade. É nesse silêncio cheio de sentido que o Criador que habita em você começa a agir. E quando ele desperta, nada mais permanece igual, porque você se reconecta com a fonte. E nessa fonte, tudo o que você precisa já existe. Basta vibrar, basta ouvir, basta ser. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você já está diferente. Pode não parecer visível ainda, pode não ter palavras para explicar. Mas eu sei que você sentiu, porque a vibração não mente. A transformação começou, não porque você ouviu por obrigação, mas porque você se entregou à escuta. E isso por si só já te colocou em outro campo, em outra frequência, em outro estado de ser. Lembre-se, não foi o vídeo, foi o que você decidiu fazer com ele. Foi sua presença que ativou tudo. E agora, eu te convido a ancorar esse estado, a torná-lo real, a expandi-lo. Comente aqui embaixo, eu escutei, eu mudei, para que essa vibração seja registrada, não só por você, mas pelo campo que nos conecta. Curta este vídeo se ele tocou sua alma. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa disso. E acima de tudo, inscreva-se no canal, porque essa jornada só está começando. Aqui, nós não apenas assistimos, nós sentimos, nós ativamos, nós criamos uma nova realidade juntos. E você faz parte disso. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta essa energia. Leve com você essa frequência. E permita que o que começou aqui continue fluindo em tudo o que você vive. Nos encontramos no próximo vídeo. E até lá, mantenha sua vibração alta. Você já é a mudança que tanto buscava.